Muito bem, eu creio que já temos um grupo considerável de gente, participantes, portanto já faz sentido começar. Bem, boa tarde a todos, em primeiro lugar. Damos início a esta segunda tarde das Jornadas de Teologia 2022, que tem andado em torno deste tema que desenhamos com este título: Reconhecimento da Fraternidade, Fundamentos, Hermenêuticas e Desafios da Fratelli Tutti. Cumprimento todos os presentes, mas de modo especial os nossos convidados de hoje, que desde já agradecemos pela generosidade da rápida resposta e de terem aceitado estar connosco. Portanto, a professora Fernanda Bernardo e o professor Nuno Ornelas. Passo de imediato a uma breve apresentação de ambos, recordando o título da conferência que partilharam connosco e seguimos, porque já temos a sessão em andamento, seguimos então para a escuta daquilo que têm para partilhar connosco. Portanto, a doutora Fernanda Bernardo é professora associada com agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde se doutorou também em Filosofia Contemporânea com uma tese sobre Levinas. Mas tem também convocado para o seu espaço de reflexão autores como Derrida ou Nancy, de que também é tradutora, situando-se assim também num lugar de intersecção entre a ética, a política, as artes e a literatura. Investigadora integrada do Instituto de Estudos Filosóficos da Universidade de Coimbra, partilhará hoje connosco uma reflexão que deu o título de Desafios da Fraternidade. Não muito distante de nós, apesar de uma parte do oceano pelo meio, temos o Dr. Nuno Ornelas Martins, que é professor catedrático da Católica Porto Business School e investigador integrado do Centro de Estudos de Gestão e Economia da Universidade Católica Portuguesa. Tendo-se licenciado em Economia nesta universidade, veio a doutorar-se também em Economia na Universidade de Cambridge. Tem sido um amigo próximo da nossa Faculdade de Teologia e colaborou enquanto existiu e sempre com grande generosidade com o Centro de Estudos de Pensamento Português. Hoje refletirá connosco sobre o desenvolvimento humano como ecologia integral. Eu daria em primeiro lugar a palavra à professora Fernanda Bernardo, depois ao professor Nuno Ornelas e deixaríamos para o fim eventual discussão ou questões que possam ser colocadas. Muito obrigado a ambos e desejo a todos uma ótima sessão. Boa tarde a todos, e eu não posso não começar por saudar, isto é, por felicitar a Universidade Católica pela organização deste evento, onde me permite destacar dois traços que parece que devem ser saudados. Por um lado, a importância e a urgência de se pensar um conceito e uma ideia como a de fraternidade nos nossos dias. E por outro lado também o luxo do tempo que nos é dado, que significa que este evento não é apenas um evento onde a urgência e a falta de tempo primam, mas pelo contrário dá tempo a uma exposição e eventualmente a um diálogo fecundo entre os participantes. Portanto, uma vez mais faço questão de saudar este aspecto. Por outro lado, também quero começar por agradecer o convite que me foi feito e que eu aceitei. Estou aqui na condição de filósofa e faço questão de salientar este aspecto. O meu olhar é um olhar filosófico para esta questão, a partir do posicionamento filosófico que é o meu, a saber na área da metaética e da desconstrução, que moldaram o meu pensamento e timbraram a minha voz.
Relativamente ao meu título, ele é efetivamente Desafios da Fraternidade, que eu precisei depois por subtítulos que enuncio agora. O pressuposto antropofalo-logocêntrico em questão, repensando o humanismo com Levinas e Derrida. E eu parto de duas epígrafes, a saber, sou porventura guarda do meu irmão, é Gênesis 4, 9, e uma outra citação de Emmanuel Levinas, que é a seguinte: o mundo está aí para que a ordem ética tenha a chance de se realizar. E começa então assim: sou porventura guarda do meu irmão? Eis a interrogação que de longe, de muito longe, em boa verdade dos primórdios da civilização ocidental, nos traz o sobressalto do sentido, dos riscos e dos desafios do, no entanto, belo sonho da fraternidade. Com efeito, desde o Gênesis, mais precisamente desde o episódio bíblico protagonizado por Caim e Abel, não só a fraternidade, talvez deva desde já predicá-la, a biofraternidade, mais precisamente, nos chega dramaticamente assombrada pelo escândalo da violência do fratricídio, como a uma certa escuta filosófica, a minha aqui, sugere e enuncia já também o pressuposto antropocêntrico humanista de índole ontoteológica que para o bem e para o mal determinantemente fundamentará e cincelará a civilização ocidental no seu todo. Um pressuposto firmado na proclamação, ou mais precisamente na autoproclamação da soberania do humano homem, no seu poder e no seu poder de poder, e ipso facto, na oposição binária e hierárquica homem-animal, que se reflete igualmente no pressuposto androcêntrico falocrático, firmado na mesma oposição dual e hierárquica entre o homem e a mulher, assim insinuando também, à luz da mesma lógica binária, uma concepção da diferença sexual pensada em termos de dualidade oposicional e, por conseguinte, em termos de guerra dos sexos. Isto porque, onde há lógica o posicional, ou seja, escutem, posicional e enquanto posicional o posicional, há bipolaridade do posicional. Homem-animal, homem-mulher, razão-sensibilidade, sensível-inteligível, passividade-atividade e etc. E onde há bipolaridade do posicional, há sempre hierarquia. Há sempre hierarquia de um dos polos relativamente ao outro e há, portanto, assim, sempre violência. Assim, isto é, em razão da sujeição e da redução de um polo ao outro e, portanto, em razão da domesticação e da apropriação de um pelo outro. É este pressuposto antropocêntrico humanista, ou mais precisamente antropofalo-logocêntrico, de índole ontoteológica, que muito sumariamente aqui desejo salientar e questionar, no contexto de uma reflexão sobre o sentido, o reconhecimento, as exigências e as dificuldades da fraternidade hoje. É este pressuposto que, no meu entender, no essencial concentra a inquietude das inquietações, das questões críticas a lançar ao desafiante elan da fraternidade. Questões que estão na ordem do dia, da igualdade de género às questões ambientais, animais e da mundialização. E desafios que hoje em dia se lançam também, ou sobretudo, à responsabilidade do próprio pensamento, desafiando a filosofia enquanto área específica do saber, a pensar e a repensar-se, repensando quer os seus próprios pressupostos, quer os da carnofalo-logocêntrica cultura e civilização ocidentais, a fim de se lograr vir a pensar, a reconhecer, a cultivar e a vivenciar, em nome da incondicionalidade da ética, da paz, da justiça e do próprio futuro, uma outra fraternidade.
talvez uma fraternidade ética para uma outra humanidade, um outro modus vivendi e uma outra civilização. Nada mais, nada menos. E nada mais, nada menos, porque é com toda a urgência precisamos de uma civilização ditada e cincelada pela originariedade da paz e da justiça e não pela soberba falaciosa do próprio, da propriedade e dos bens materiais. Assim, neste pressuposto e nesta intenção, lembremos para começar essa passagem bíblica que nos traz a cena originária da fraternidade de índole ontobiológica. Trata-se, como sabemos, da passagem bíblica que segue imediatamente a oferenda a Deus dos frutos da terra por Caim, o agricultor e, portanto, o sedentário, o homem da terra ou da gleba, e a oferenda a Deus dos primogênitos do seu rebanho e as suas gorduras por Abel, o pastor e o nómada. Oferenda animal do nómada Abel, que, lembremos-lo também, terá acolhido a preferência de Deus e desencadeado, por isso, o ciúme, a tristeza e a fúria de Caim, que o terão levado a assassinar Abel, seu irmão, seu único irmão. Lembremos, pois, é Gênesis 4, 8, 12. O Senhor disse a Caim: onde está o teu irmão, Abel? Caim respondeu: não sei dele. Sou, porventura, guarda do meu irmão? O Senhor replicou: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. De futuro serás amaldiçoado pela terra, que por causa de ti abriu a boca para beber o sangue do teu irmão. Serás vagabundo e fugitivo sobre a terra. Gênesis 4, 8, 12. Serás vagabundo e fugitivo sobre a terra. Difícil é não escutar neste veredito relativamente à criatura, ou ao finito, o ressoar de Levítico 25, 23, acerca da condição, ou em linguagem levinciana, da incondição do humano irmão, a saber, a sua finitude e, portanto, a sua condição originária de passageiro, de hóspede e de incondicionalmente obrigado ou responsabilizado. Dir-se-ia de guardião da vida. Cito: nenhuma terra será vendida definitivamente, porque a terra pertence-me e vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes. E muito sumariamente, lembremos também, não mais do que de passagem, evidentemente, que o escândalo da mesma tentação do fratricídio nos chega igualmente pela via dos outros dois idiomas matriciais da ocidentalidade filosófico-cultural, ou seja, tanto pela via da tragédia grega, protagonizada nomeadamente entre Antíocles e Polinices, é obviamente Ésquilo, os 7 contra Tebas, como pela via do mito da fundação de Roma, protagonizada por Rómulo e Remo. A verdade é que na sua respectiva singularidade, a rivalidade feroz entre todos estes protagonistas, Abel e Caim, Antíocles e Polinices, Rómulo e Remo, rediz o corolário que nos primórdios da tradição bíblica, abraâmica e greco-romana da civilização ocidental, conjuga a fraternidade, a biofraternidade, com a violência extrema do fratricídio. Mas não é também só o temor do fratricídio que em sede bíblica e em sede helénica envolve a fraternidade. À luz da ideia bíblica de criação, a fraternidade é igualmente portadora da ideia de amor, de responsabilidade, de partilha, de confiança e de esperança. Com efeito, já no Antigo Testamento, em sede bíblico-judaica, portanto, desligada da consanguinidade, fraternidade designava a pertença a uma mesma família, a família humana, como atesta, por exemplo, a palavra que Abrão, e não ainda Abraão, endereça a Lote. Cito, Gênesis 13, 8. Peço-te que entre nós e os nossos pastores não haja conflitos, pois somos irmãos.
Será, no entanto, sobretudo nos Evangelhos, no Novo Testamento, que a fraternidade implicava e envolvia todos aqueles que, na partilha do mesmo Pai, mas no alheamento do parentesco consanguíneo, comungavam a fé cristã. Como indica, por exemplo, a palavra de Jesus no Evangelho de Mateus 12, 48, 50. O irmão é agora o irmão universal, o irmão em humanidade, o irmão na fé. Cito: Jesus respondeu ao que lhe falara: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E indicando com a mão os discípulos, acrescentou: aí estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fim de citação. Não se estranhará, assim, ver também emergir a tonalidade política da ideia e do conceito de fraternidade já no Novo Testamento. Esta tonalidade remonta, sobretudo, à tradição cristã paulina, Efésios 2, 19, 20, que faz do homem, do humano homem, cito, o cidadão do mundo, o polites, pensado como mundo este, pensado como uma comunidade fraterna de homens filhos do mesmo Deus, unidos na expiação do pecado original e no seu destino mortal, assim também relaçando e politizando já as primeiras injunções da própria religião abraâmica, nomeadamente o abrir as portas de Isaías, que a par, sabemos, também proclamou a cidade forte, a cidade fortificada. Ainda que com um destaque essencial no âmbito da teologia bíblico-cristã, penso sobretudo aqui em São Paulo, Efésios 2, 19, 20, o esquema da fraternidade está igualmente omnipresente no momento grego, em Platão, nomeadamente no Menexeno, que alia a fraternidade grega a si mesma, tanto no Polemos como na Stasis, bem como nos momentos medieval e, sobretudo, moderno e contemporâneo da ocidentalidade filosófico-cultural. De facto, fundada na universalidade da paternidade divina, a ideia de fraternidade da nossa espiritualidade judaico-cristã, na designação de Levinas, ou então da nossa espiritualidade judaico-islâmico-cristã, na designação de Massignon, assumirá na modernidade a sua tonalidade filosófica e político-jurídica. Embora não sem ambiguidade, isto é, não sem revelar também a sua sempre possível pervertibilidade, a sua abstração a par da sua insuficiência, atestam a divisa republicana francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, que na piugada longínqua tanto do decálogo bíblico como do direito natural, do jus natural, virá a insuflar o espírito que inspirará as diversas declarações dos direitos do homem, com a assumida pretensão de transformarem o mundo, o homem, a sua vida e a sua história. Da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 48 e, mais recentemente, à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, datada de dezembro de 2000. Espírito que, como muito justamente o refere Michel Denis, apesar do seu formalismo, se pretende portador de um remédio contra as insuficiências, a esclerose e a inumanidade de um direito que, demasiado a miúdo, rompe as suas amarras com a justiça. Um espírito, o próprio espírito da dignidade, da paz e da justiça, animado, passo a citar, pelo reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, tidos, cito, pelo fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, como proclama o preâmbulo à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1948, que citava. Um espírito
Notemo-lo também, todavia, em contradição com o prevalecente princípio de soberania dos Estados-nação, soberania de índole ontológica, obviamente, o que revela que o cerne da questão é sempre, em última instância, a de como repensar a individualidade e a universalidade e a sua articulação. Dito isto, vemos assim que na sua longa história, cuja emergência e cujo perfil antropo-ontológico muito sumariamente procuramos recordar, vemos assim, dizia, a ideia de fraternidade, vemos assim que a ideia de fraternidade pode não estar necessariamente ligada à fraternidade natural, biológica, literal, genética, sexualmente determinada, para além do seu esquema dominante e, portanto, já numa certa ruptura de tradição, mas ainda na tradição, a fraternidade pode ter uma conotação espiritual, simbólica, universalista e confundir-se com a própria humanidade, denotando neste sentido uma humanização do homem refletida em fraternização. A história da fraternidade confunde-se, assim, com a história da própria humanidade. Pelo que meditar o sentido da fraternidade é meditar o sentido e o estatuto do humano e do humanitário. É o que na contemporaneidade se passa, por exemplo, com um filósofo como Emmanuel Levinas, 1906-1995, que, repensando, embora metaeticamente, tanto a ética como a própria fraternidade, para além da estrita consanguinidade antropobiológica, portanto, a toma por sinónimo de humanidade. Escutemo-lo. O próprio estatuto do humano, diz o filósofo em Totalité et Infini, implica a fraternidade do género humano. Fim de citação. Tendo em conta que, para Emmanuel Levinas, a ética, no sentido metaética, é o humano enquanto humano, tendo em conta que a responsabilidade é para este filósofo uma individuação, um princípio de individuação, pois o filósofo defende a individuação pela responsabilidade pelo outro, e no pressuposto da sinonimia existente entre fraternidade e humanidade, no alinhamento, pois, tanto da abstração da fraternidade simbólica como da consanguinidade antropobiológica, Difficile Liberté apresenta muito explicitamente a fraternidade ou a sua possibilidade como a própria espiritualidade do espiritual. Passo a citar. A possibilidade de uma existência fraternal é talvez a provação decisiva da espiritualidade do espiritual. Acaso a igualdade dos homens repousa apenas na ideia abstrata e geral de homem? Ou na pertença à espécie biológica do animal racional? Como se a fraternidade não definisse, antes de todas as coisas, o género humano. Fim de citação. Ainda assim, no tempo, a fraternidade simbólica não deixa de, implícita ou subjacentemente, estar sempre ligada ao esquema da fraternidade biológica e literal que pressupõe. E nestes termos, para além de ligada ao parentesco e à virilidade do congénero, a fraternidade também esquece, denega, subalterna ou silencia uma parte significativa desta mesma humanidade, a parte feminina. Em suma, implicando, por um lado, a existência de um liame, ou pelo menos a possibilidade da existência de um liame ao nascimento, ao sangue, à família, ao semelhante, ao próprio e ao próximo, logo também ao solo, à etnia e à nação, numa palavra, autoctonia, e implicando, por outro lado, o silenciamento,
a denegação, o rebaixamento ou o sintomático esquecimento da mulher irmã e, por conseguinte, do feminino, impossível se torna não reconhecer sempre na fraternidade um perfil androcêntrico ou falocrático ou, mais precisamente, falologocrático, que retrata a virilidade, isto é, o poder e o poder de poder do homem, do humano homem, em correlação o ideal ou a paixão do próprio, do semelhante, do mesmo, do um e do uno, da união ou da reunião e, portanto, no risco das violências, da totalidade e do totalitarismo. Daí os riscos, os perigos e os limites impensados e aparentemente insuspeitos da aparentemente simpática noção de fraternidade. Riscos, perigos e limites reconhecidos e bem assinalados, por exemplo, por Catherine Chalier, que refere, cito: se a fraternidade depende do reconhecimento do semelhante em outrem, então ela exclui aqueles e aquelas que, por diversas razões, em particular culturais ou religiosas, étnicas ou raciais, não pertencem a esta semelhança. Uma fraternidade em conformidade com o ideal do mesmo confessa, reivindica mesmo os seus limites, exceto se tornar um semelhante, o que o racismo exclui, outrem não participa dela. O direito de entrada nesta fraternidade condicional é, além disso, tributário de prerrogativas daquele que toma a iniciativa de dizer meu semelhante, meu irmão. Anuncia a outrem a boa nova de um reconhecimento sempre à mercê de uma rejeição, uma vez que, no seio da semelhança real ou suposta, emergirá uma diferença inassimilável por aquele que fala. Uma fraternidade que reconhece outrem enquanto se assemelha a mim, repousa assim num esquema filosófico que pretende defender o privilégio e a iminência do um. Fim de citação. Eu sublinho, uma fraternidade que reconhece outrem enquanto se assemelha a mim, repousa assim num esquema filosófico que pretende defender o privilégio e a iminência do um. Vejamos como é que a ética ou a fraternidade ética, segundo Emmanuel Levinas, desafia estes desafios não sem ambiguidade, não ainda sem ambiguidade. A tais riscos e perigos não podem senão corresponder desafios. Desafios vários, sendo talvez o primeiro dos quais repensar de novo e diferentemente a fraternidade. No fundo, a questão da fraternidade é sempre, e antes de mais, e em primeiríssimo lugar, o que se entende, o que se deve entender por fraternidade. Com efeito, e como procuramos salientar até aqui, apesar das diversas rupturas com a longa tradição da história da fraternidade, nomeadamente naquela que se confunde com a história da própria humanidade, o esquema homofraternal, falo-logocentrado, persiste e domina ainda. As rupturas desta longa e persistente tradição, com esta tradição, ocorrem ainda nela, ocorrem ainda nesta tradição, que, embora à sua maneira, reeditam ainda. Nela, a humanidade do homem é como que subsumida da figura da virilidade do irmão, do filho-irmão, ou da inexistência de pai. Ele também um irmão entre irmãos. Filosoficamente, estamos assim ainda num registro de pensamento interessado, ontológico e autonómico,
ou egológico, onde reina o egoísmo e a violência do conatus essendi. Vejamos muito telegraficamente agora como um filósofo como Emmanuel Levinas, operando embora uma significativa ruptura com esta tradição, não sem ambiguidade, a reedita até um certo ponto ainda. A reedita ainda no registro antropofalocrático do seu humanismo do outro homem, que, paradoxalmente, o filósofo nos ensina também a repensar e a transcender através da hipérbole do feminino, que consubstancia uma espécie de feminismo avant la lettre para pensar um humano para além do género e, portanto, para além da diferença sexual e para combater todo e qualquer ismo. Passamos assim de uma lógica posicional e oposicional para uma lógica paradoxal. E Emmanuel Levinas opera uma significativa ruptura com a tradição na tradição, ou seja, ainda na tradição, ao romper tanto com a tradição da fraternidade antropobiológica como com a tradição da fraternidade simbólica universal. Falo pensando metaeticamente a fraternidade e, por conseguinte, também o humano, dada a sinonimia existente no pensamento e na obra do filósofo entre fraternidade e humanidade. O filósofo da ética, como prima filosofia, começa por romper com o registro ontoteológico da tradição bíblica da fraternidade fratricida, advogando a urgência de repensar a fraternidade a partir do que ele mesmo designa por escândalo do assassinato de Abel, ou seja, advogando a necessidade de pensar a fraternidade tanto para além da biologia como para além da ontologia. E este para além é obviamente também sempre um aquém, não é? Cito Levinas, Caim, diz o filósofo em diálogo com François Poirier, não é o irmão de Abel. A verdadeira fraternidade, e o filósofo grafa fraternidade entre aspas, a verdadeira fraternidade deve fundar-se depois do escândalo deste assassinato, que é um assassinato de estrangeiro. A verdadeira fraternidade é a fraternidade pelo facto de o outro me dizer respeito. É enquanto estrangeiro que ele é meu irmão. Página 109. O que é dizer, notemo, que a fraternidade, a verdadeira fraternidade, nas palavras de Levinas, não se explica mais pelo parâmetro da semelhança e, portanto, do idêntico, da identidade do nó própria e da igualdade, mas sim pelo parâmetro da estranheza da alteridade absoluta, ou seja, separada ou outra, que o filósofo pensa e nos dá a pensar através do filosofema rosto, visage, que não é Deus ou um Deus, mas que é no mundo o lugar onde Deus, o Deus das religiões positivas, se revela ou, de acordo com o título do próprio filósofo, nos vem à ideia. E, rastro de transcendência da alteridade, o rosto é a expressão não de uma soberania, mas da mais extrema vulnerabilidade, da altura e da enigmaticidade, isto é, da estranheza. Expressão que, ecologico do não matarás, na míriade das suas manifestações, é um apelo lançado ao eu, à obrigação da resposta responsável do eu, que, nesta relação heteronômico-dissimétrica de face a face, assim se vê eleito pela responsabilidade para a responsabilidade. Eleição que, desenhando a cena da individuação metaética nesta relação de face a face entre duas singularidades absolutas, ou seja, separadas, desenha para Levinas a originariedade da fraternidade. Uma fraternidade ética
que se confunde com a experiência da própria individuação ética ou humana. Em Levinas, o humano é sinónimo de ético no sentido de ético-metafísico ou sinónimo de justo. Cito Levinas de Totalité et Infini, que é uma das grandes obras do filósofo, datada de 1961. Que todos os homens sejam irmãos não se explica pela sua semelhança, nem por uma causa comum de que eles seriam efeito. A paternidade não se resume a uma causalidade à qual os indivíduos participariam misteriosamente e que determinaria, por um efeito não menos misterioso, um fenómeno de solidariedade. É a minha responsabilidade diante de um rosto, olhando-me como absolutamente estrangeiro, e a epifania do rosto coincide com estes dois momentos, que constitui o facto original da fraternidade. Página 235, Totalité et Infini. E a fraternidade ética, pela qual e segundo a qual o eu acolhe outrem, seja ele quem for, pelo qual é incondicional e infinitamente responsável, ou seja, do qual é guardião, assim responde Levinas à interrogação ou à injunção que nos vem da originariedade bíblica, da cena original da fraternidade bíblica. E a fraternidade ética, dizia, não se opõe apenas à biofraternidade de origem bíblica, opõe-se também ao mito grego da origem da humanidade e de acordo com o qual a humanidade teria nascido das pedras atiradas para trás das costas por Deucalião. Agora, para Levinas, o humano digno do nome, nasce da obrigação da sua resposta responsável dada ao outro na sua condição de absolutamente outro, isto é, de estrangeiro, de absolutamente outro, insisto. Da incondicionalidade da resposta responsável dada ao outro, resposta responsável ou amor. Amor sem concupiscência, de acordo com a interpretação levinasiana da máxima cristã que me apraz lembrar aqui. Ama o próximo como a ti mesmo, e que Levinas interpreta nestes termos. Ama o próximo, esse amor és tu mesmo. Eis como Levinas nos diz em Totalité et Infini, que cito: o próprio estatuto do humano implica a fraternidade e a ideia do género humano. Ela opõe-se radicalmente à concepção da humanidade unida pela semelhança de uma multiplicidade de famílias diversas, saídas de pedras, atiradas por Deucalião para trás das suas costas e que, pela luta dos egoísmos, desemboca numa cidade humana. A fraternidade humana tem, assim, um duplo aspecto. Implica individualidades cujo estatuto lógico não se reduz ao estatuto de diferenças últimas no género. A sua singularidade consiste em referir-se cada uma a si mesma. Desculpem. E implica, por outro lado, a comunidade do Pai. É preciso que a sociedade seja uma comunidade fraterna para ser à medida da retidão, da proximidade por excelência, na qual o rosto se apresenta ao meu acolhimento. O monoteísmo significa este parentesco humano, esta ideia de raça humana que remonta à abordagem de outrem no rosto, numa dimensão de altura, na responsabilidade por si e por outrem. Fim de citação, Totalité et Infini, página 236. Assim repensa Levinas a fraternidade biológica e simbólica em termos metaéticos e, por conseguinte, em termos meta-ontoteológicos. A fraternidade é agora a sujeição, a aproximação e a obrigação anárquicas infinitas do outro. Assim responde também Levinas à interrogação bíblica:
Sou, porventura, guarda do meu irmão? Sim, és. O fraterno é agora o guarda do outro. Questionando a liberdade e a responsabilidade de índole autonómica e implicitamente o acolhimento condicional, eis como Levinas o diz em Dieu et la philosophie, uma obra, talvez a última grande obra de Levinas, datada de 1975. Cito: a fraternidade biológica humana, pensada com a sóbria frieza keynesca, não é uma razão suficiente para que eu seja responsável de um ser separado. A sóbria frieza keynesca consiste em pensar a responsabilidade a partir da liberdade ou segundo um contrato. A responsabilidade pelo outro vem de aquém da minha liberdade. Não me deixa constituir um eu penso substancial como uma pedra ou como um coração de pedra em si e para si. Ela vai até à substituição pelo outro, até à condição ou até à incondição de refém. Diante do próximo, eu compareço mais do que apareço. Respondo de antemão a uma convocação. A minha responsabilidade, queira o eu ou não, é a maneira como outrem me incumbe ou me incomoda, quer dizer, como outrem me é próximo. E próximo é, em Levinas, o contraponto do próprio, não é? O próximo é infinitamente separado, infinitamente outro. A proximidade do próximo é a minha responsabilidade por ele. Aproximar é ser guardião do seu irmão, e ser guardião do seu irmão é ser seu refém. A responsabilidade não provém da fraternidade. É a fraternidade que nomeia a responsabilidade por outrem, aquém da minha liberdade. Página 117, 119 de Dieu qui vient à l'idée. Mas, ainda que meta-eticamente pensada e correspondendo ao exigente humanismo do outro homem, a fraternidade ética não deixa de inscrever ainda o exigente pensamento de Emmanuel Levinas na veia dominantemente falococêntrica da tradição bíblico-helénica. Isto porque o rosto do outro, como rosto da alteridade ou da exterioridade, é o rosto do outro homem, isto é, do outro como humano e do humano como homem. Levinas faz, de facto, uma distinção entre o rosto masculino, dito o rosto do vós, do mestre ou do senhor, e o rosto feminino. Distinção que deixa a perceber no pensamento do filósofo a coexistência de uma subtil hipérbole feminista com uma hipérbole androcêntrica. Coexistência que revela que a ruptura levinasiana com a tradição se faz ainda no seio dessa mesma tradição. E como eu comecei por dizer, é precisamente esta mesma tradição que deve, ou melhor, é precisamente esta tradição que deve ser pensada nos seus pressupostos. Nada de novo, eu ouso dizer, nada de novo se diz e pode vir a fazer-se no sentido de transformar o mundo no sentido da justiça, sem pensarmos estes pressupostos. É tarefa do pensamento, como sei por dizer, é tarefa da filosofia, enquanto nela ele tem uma sede específica. Continuo para terminar, só mais 2 ou 3 minutos. Os traços do androcentrismo que ainda impregna o pensamento levinasiano revelam-se a 3 níveis, mas não faço aqui do que enunciar. A saber, primeiro, ao nível da ambiguidade lexical e conceitual. Il, de ileité, que eu traduzo mal por ileidade. Il, antes de ele, ela. Filho, antes de filho, filha.
pai antes de pai, mãe. O irmão antes da irmã, irmão. A paternidade antes da maternidade. O outro, e o outro com maiúsculo, o outro antes da outra, apesar de, no tocante a este l'autre, no idioma de Levinas, a masculinidade apenas se marca gramaticalmente, dado l'autre ser escutável como o outro ou a outra. Segundo traço, ao nível da conjugação da fraternidade com a paternidade e a genealogia masculina. Conjugação evidente, sobretudo numa obra como Totalité et Infini, na qual sobressai o fio, que no pensamento e na obra de Emmanuel Levinas correlaciona o pai e o irmão com a genealogia familiar masculina. É que, embora com os traços da passividade e, portanto, da vulnerabilidade, sendo embora o pobre e o órfão, ou o pobre ou o órfão, a verdade é que, como o pai, que é fecundo, o filho é um homem e inscreve-se numa genealogia familiar, ou seja, numa consanguinidade masculina, apesar de meta-eticamente pensada. A filha está ausente. Derrida, a propósito da estrutura de uma obra como Totalité et Infini, dirá que está fora de questão pensar que ela poderia ter sido escrita por uma mulher. Portanto, além de que Levinas é, no contexto da ocidentalidade filosófica, um dos raríssimos filósofos que assumiu a sua masculinidade, isto é, que assumiu escrever como um homem, o que dizer isto não é indiferente. Terceiro traço, ao nível da ambiguidade dos traços do feminino, e é aqui que a questão para nós, para a nossa questão, a questão da fraternidade se coloca. Ambiguidade na qual é vislumbrável, a par de uma hipérbole androcêntrica, uma hipérbole feminista ou, como eu gosto mais de designá-la, feminina. É sabido, o pensamento levinasiano do feminino varia no decurso da sua obra. Vai da condição de categoria do ser, em Dieu créa la femme, em Difficile Liberté, e de posição excepcional na economia do ser, de Temps et l'autre, de 1948, portanto anos 40, a acolhimento hospitaleiro por excelência, Totalité et Infini, e a maternidade, mas maternidade sem maternalismo, ou seja, a maternidade pensada antes e para além do biológico, como um acolher, um suportar por excelência e como a própria significância da significação. Aqui deter-nos-emos apenas numa muito breve análise do feminino em Totalité et Infini, cuja ambiguidade salientaremos a partir do confronto entre o rosto feminino e o rosto masculino, ou magistral, ou voz. Conotado com o tu da familiaridade, e avessa à altura e à responsabilidade, e, portanto, à verticalidade da apologia e à promessa da escatologia, excluindo assim quer o vós, quer o terceiro, o feminino revela-se a condição de possibilidade da separação e, portanto, do ateísmo, ou seja, daquilo que Levinas designa por ateísmo, o ateísmo da individuação, da reafirmação da ipsidade ou do si mesmo, da intimidade e da habitabilidade da casa e, portanto, enquanto tal, o feminino parece configurar a primeira revelação de outrem, ou seja, parece revelar-se a condição de possibilidade, quer do recolhimento do eu separado, portanto, quer da ipsidade, quer da revelação da própria alteridade. Cito Levinas numa passagem de Totalité et Infini, página 161, 165 e 166. O acolhimento do rosto, escreve aí o filósofo, produz-se de um modo original, sublinho, de um modo original, na doçura do rosto feminino, onde o ser separado pode recolher-se e graças à qual ele habita e na sua morada realiza a separação. A habitação e a intimidade da morada, que torna possível a separação do ser humano,
do ser humano supõe assim uma primeira revelação de outro. Supõe assim uma primeira revelação de outro. E o outro, cuja presença é discretamente uma ausência e a partir da qual se realiza o acolhimento hospitaleiro por excelência que descreve o campo da intimidade, é a mulher. A mulher é a condição do recolhimento, da interioridade, da casa e da habitação. Fim de citação. Por outro lado, para além da problemática correlação existente entre feminino, mutismo, animalidade, infância e irresponsabilidade, estou a pensar sobretudo nos parágrafos La Demeure e Phénoménologie de l'air rose, de Totalité e Infini, a destituição ou a privação relativamente ao masculino e ao rosto masculino, o vós, caracteriza o feminino. O rosto feminino, ou muito simplesmente o feminino, passo a citar, não é ainda a transcendência da linguagem, não é o vós do rosto, é sociedade sem linguagem, é linguagem sem ensino, é linguagem silenciosa, é entendimento sem palavras, é refratário à sociedade, é expressão no segredo. Em suma, passo por cima de uma citação de Totalité e Infini, da página 297, passagem esta que tem toda estas citações que caracterizam o rosto feminino pela destituição. Em suma, continuo, o feminino é a este nível caracterizado pelos traços que tradicionalmente o descrevem, a saber, pela casa, pela intimidade, pela interioridade, pela domesticidade da política, pelo recolhimento, pela associalidade, pelo mutismo, pela graça, pela doçura, pelo tu, não pelo vós da altura magistral e da verticalidade, isto é, da apologia e da escatologia, pelo impudor, pela ternura, pela cabeça coquete, pela animalidade irresponsável, pela descrição, pela virgindade inviolável, pela insignificância do lascivo, pela pura vida um pouco besta, pelo delicioso desfalecimento no ser, pela fonte da doçura em si, pela terra e asilo, etc, etc, etc. Tudo traços passíveis de estarem tradicionalmente ligados ao ponto de vista androcêntrico. Daí as críticas de alguns dos melhores e mais fiéis leitores de Emmanuel Levinas, nomeadamente o caso de Catherine Chalier, que declara que a identidade de destino e de dignidade entre o homem e a mulher, que Levinas acolhe na sua leitura e interpretação da tradição hebraica e que proclama, não basta para abolir o primado e o privilégio do masculino tido pelo protótipo do humano e do escatológico. E passo de novo por cima da citação de Catherine Chalier, numa obra conhecida intitulada Figure du Féminin, página 81, 83 e 84. E corro para o fim. Paradoxalmente, correspondendo os traços de privação que desenham o rosto feminino aos do dizer, o rosto feminino retrata também uma hipérbole feminista que, origem pré-ética da ética, é passível de configurar no dizer atento de Jacques Derrida um manifesto feminista avant la lettre. Uma hipérbole que se dá a ler e a pensar quando, em Totalité e Infini, no importante parágrafo intitulado A Morada, La Demeure, Levinas pensa o feminino, o ser feminino, que é e não é também a mulher, ou o ser empírico do género feminino, ligado à interioridade, intimidade
da casa, em termos de acolhimento hospitaleiro por excelência, em termos de acolhimento em si, isto é, em termos de hospitalidade incondicional. O feminino é aqui sinónimo de hospitalidade incondicional, isto é, uma hospitalidade heteronómica, isto é, uma hospitalidade absoluta, absolutamente originária, se não mesmo pré-originária, configurando assim aquilo que Derrida designa pela origem pré-ética da ética. Em Derrida, dilo em Modaquet, página 83. É assim, e só assim, que reportada a interioridade, intimidade da casa, pensada como acolhimento incondicional, o feminino não se vê reduzido à domesticidade da casa em termos tradicionais, isto é, em termos de hegemonia falocrática, em termos de interioridade, intimidade doméstica, a social e a política, como receptividade e sensibilidade, por oposição ao homem definido pela exterioridade, pelo fora de casa, pelo mundo, pela vida pública, pelo trabalho, pela economia, pela racionalidade. Semelhante redução esqueceria que o feminino, com modo de ser discreto e secreto, não é aqui uma figura empírica e que tais traços não descrevem o feminino ou a mulher por oposição ao homem. Aqui, nesta outra vertente da ambiguidade do feminino, os traços tradicionais do patriarcado falocrático classicamente descrevem a mulher, a saber, a descrição, o pudor, o retraimento, o mutismo, a fuga da luz e do saber, o mistério, a doçura, etc., apontam antes para o silhuetar de uma exterioridade absoluta e prévia relativamente à oposição dual masculino-feminino. Uma exterioridade que não passa afinal de outro nome da alteridade absoluta, prévia e matriz, ou condição de possibilidade das próprias diferenças. Diferenças em si mesmas, não mais puras ou unas, mas já, enquanto efeitos do feminino, afetadas e heterogeneizadas pela alteridade feminina ou no feminino, na sua condição de outro, do absolutamente outro, do rosto como voz. Uma longa citação de Emmanuel Levinas, páginas 166, 167, que não vou ler agora, consubstancia, parece-me, esta ideia. Nestes termos, a incondição do feminino ecoa na incondicionalidade da sua hospitalidade. É ela que questiona e desmorona o ismo de todos os ismos, de todo e qualquer feminismo, ao mesmo tempo que realça uma certa femininidade universal, anterior à própria diferença sexual, uma vez que o feminino é assim como que o outro, do absolutamente outro. Isto porque o feminino precede e excede a própria diferença sexual. Está para além da oposição binária, homem-mulher, para além da lei do género, para além da representação antropomórfica do sexo, permitindo assim configurar uma espécie de manifesto feminista avant la lettre. Isto porque é a partir do feminino, como o próprio feminino, que Levinas define o acolhimento da hospitalidade absoluta, que, à partida, tanto caracteriza o pensamento e a racionalidade, como a subjetividade ou a humanidade. Portanto, o humano é hospitalidade, o humano é refém, refém deste outro, absolutamente outro, consubstanciado ou configurado por este feminino que se define por este gesto, por esta incondição de hospitalidade incondicional. E termino. Em suma, pensado em termos de acolhimento hospitaleiro por excelência, o feminino ditaria,
inspiraria e estruturaria agora uma subjetividade humana. Ela é talvez o maior desafio lançado ao desafiante elan da fraternidade e ao seu alcance no plano do humanitário e dos diversos domínios do instituído, do religioso ao social, ao económico, ao político, ao jurídico, ao técnico-científico e ao artístico. Termino. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, professora. De imediato passo a palavra ao professor Nuno Ornelas e eventuais questões ou algum diálogo deixamos para o final, certo? Muito obrigado. Obrigado, professor Nuno, também. Passo a palavra. Muito obrigado, José Pedro. Gostava de agradecer à Faculdade de Teologia o convite para estar aqui presente. Para mim é sempre um enorme prazer estar nas atividades da Faculdade de Teologia, nesta e noutras em que já participei. Espero que depois da riquíssima apresentação da professora Fernanda Bernardo não seja um choque muito grande mudar para o tema da economia, tendo em conta que o próprio Levinas, penso eu, escreveu um texto, salvo erro, em 1987 sobre socialidade e o dinheiro. Talvez, se ele próprio achou que o tema era interessante, pode ser que não seja tão desinteressante assim, por comparação com o estudo do próprio Levinas. Portanto, o tema sobre o desenvolvimento humano e a ecologia integral. O que é que eu queria tratar aqui hoje? Eu queria, essencialmente, abordar um problema que nós enfrentamos atualmente, que é como é que nós podemos resolver os problemas sociais, os problemas de desenvolvimento humano que atualmente que enfrentamos, dentro dos limites biofísicos que o planeta permite, que são os limites que estão a ser impostos pelos vários fenómenos que temos observado. E queria falar desse tema, mas também com ligação naturalmente ao tema da fraternidade, e penso que essa ligação pode ser feita pelo facto de como eu vou argumentar a própria abordagem de desenvolvimento humano, tal como tem sido tratada nas Nações Unidas, no Índice de Desenvolvimento Humano, nos relatórios de desenvolvimento humano, a meu ver, tem alguma relação e porventura até alguma influência, que ainda estará por estudar, de documentos relacionados com a chamada doutrina do desenvolvimento humano integral, que nós encontramos, por exemplo, na Populorum Progressio do Papa Paulo VI, 1967, com alguma, na altura, autores como Jacques Maritain, com o seu humanismo integral, autores como o Padre Le Breu também tiveram influência nesse documento, ou pelo menos nas ideias desse documento, o Papa Bento XVI, na Caritas in Veritas, volta a retomar o tema do desenvolvimento humano integral e, aliás, designa essa encíclica de 1967 do Papa Paulo VI como a Rerum Novarum dos tempos modernos, como que a dizer que enquanto a Rerum Novarum trataria as questões do capitalismo industrial, das relações entre o capital e o trabalho, que eram as questões prementes nesse tempo, que o Populorum Progressio marca agora uma fase em que passamos a tratar os temas de desenvolvimento e globalização e essa doutrina do desenvolvimento humano integral, portanto, parece-me que existe também alguma relação importante entre essa doutrina e aquilo que é a abordagem de desenvolvimento humano. Portanto, eu vou começar pela abordagem de desenvolvimento humano, até para tentar ver se conseguimos terminar antes das 16 horas para haver algum tempo para questões. E como é que surge a abordagem de desenvolvimento humano, aquela que nas Nações Unidas é adotada no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano e que é, por vezes, nós designamos como abordagem secular, por oposição à abordagem da doutrina social da Igreja, que será uma abordagem já não secular do desenvolvimento humano. Essa abordagem surge essencialmente para tentar medir ou quantificar o bem-estar humano, que é uma coisa bastante positivista de se fazer em termos filosóficos, mas já vou falar um bocadinho mais sobre isso, mas tenta dar uma abordagem mais rica do que é o bem-estar humano. E tenta ir contra as abordagens que eram dominantes na economia na altura, e que ainda são, para dizer a verdade, pesem muito o trabalho que o professor Amartya Sen fez para tentar rebater essa abordagem. Abordagens segundo as quais o bem-estar mede-se em termos inteiramente subjetivos, isto é, principalmente ao longo dos anos 30, a economia passou-se a defender a economia na sequência de alguns argumentos nesse sentido, por Lionel Robbins, que estava na altura na London School of Economics, passou-se a defender que a utilidade
ou seja, enquanto os autores utilitaristas iniciais, John Stuart Mill, Henry Sidgwick e depois mais tarde economistas influenciados por eles como Alfred Marshall ou Arthur Cecil Pigou, tinham uma concepção de utilidade multidimensional, ou seja, havia necessidades humanas mais urgentes, outras menos urgentes, algumas eram apenas uns desejos que não teriam tanta prioridade ética ou moral como poderiam ter outros. Leonard Robbins vem argumentar que a utilidade ou essa dimensão subjetiva do bem-estar é algo que é isso mesmo, irreducivelmente subjetivo. E como é irreducivelmente subjetivo, não há forma de fazer comparações interpessoais de utilidade. Isto é, eu não posso comparar a utilidade de uma pessoa com a utilidade subjetiva de outra pessoa. Houve autores, como os autores da escola austríaca de economia, alguns até com alguma influência fenomenológica de Gadamer, tentaram partir daqui para alguma análise da intersubjetividade e como é que a intersubjetividade se manifesta no mercado e etc. Mas a corrente principal da economia partiu por uma análise muito quantificada e matemática destas coisas, ou seja, partiu-se do pressuposto, e o Paul Samuelson, em 1947, é que dá a tónica que será dominante em economia durante todo o século XX, partiu-se do pressuposto que as preferências, sendo algo irreducivelmente subjetivo, é algo que só se pode revelar no mercado, nos preços dos bens, deste modo quantitativo. E a economia acabou por também influenciada, consciente ou inconscientemente, pelo positivismo lógico, por seguir um caminho de facto de separar factos e valores e tentar fazer uma avaliação e deixar as questões da avaliação do bem-estar humano, do desenvolvimento humano, como uma questão ética que estava fora do âmbito da economia. A economia não trata as questões da ética, isso ficará para a filosofia, e na economia tratar apenas as questões da eficiência e tratar apenas tudo o que diz respeito à alocação de recursos no mercado. E se falar de bem-estar, reconhecer que o bem-estar é algo irreducivelmente subjetivo. E a abordagem do desenvolvimento humano do professor Amartya Sen, por exemplo, e da professora Marta Nussbaum também, aparece como a crítica desta abordagem, dizer que de facto o bem-estar humano é algo que não deve ser avaliado de uma forma meramente subjetiva e que até porque, ou seja, esta questão da comparação das utilidades subjetivas estava também relacionada com questões políticas da altura, que eu não vou agora aqui entrar, mas a questão é que o argumento que estava a ser feito quando foi criticado pelo Nell Robbins era que alguém com menos rendimento retira mais utilidade desse rendimento do que alguém com muito rendimento. Então é um argumento para a redistribuição de rendimento de alguma forma. E isto no contexto em que tínhamos o Pigou, por exemplo, fez este argumento em 1912 e depois em 1920, pelo meio tivemos a Revolução Soviética, etc. E, portanto, tudo que havia sempre alguma preocupação na economia, principalmente nos Estados Unidos, em tudo o que pudesse soar socialismo, etc. E, portanto, e com isso acabou-se, por assim dizer, por purgar a economia de algumas questões que não tinham nada de comunismo ou de stalinismo, mas que poderiam ter essa suspeita, e acabou-se por tentar tornar a economia uma ciência matemática neutra, sem valores. Ou que os valores, quando eu digo sem valores, é que os valores não são indiscutidos, são tomados à partida como algo que é discutido noutras áreas. Portanto, eu não vou entrar para esta parte, esta discussão, que isto é uma questão da história do pensamento económico, que agora não é para que nos levaria demasiado longe do tema da fraternidade. Mas apenas dizer que, de facto, a abordagem do desenvolvimento humano aparece como crítica desta ideia de que o bem-estar humano é algo irreducivelmente subjetivo e sobre o qual não podemos dizer nada. Isto é, o que se vai começar a defender é que é possível, de facto, dizer algo de normativo, mesmo no domínio da economia, que isso é importante para tentar chegar a alguma conclusão sobre o que é que devem ser as próprias políticas económicas, que elas serão melhor formuladas também devem em conta a questão da distribuição, e não apenas tomar os preços como algo de dado e irredutível. Esta questão de tomar os preços como algo de dado e irredutível, por exemplo, choca logo com toda a doutrina dos escolásticos, seja autores franciscanos, dominicanos, jesuítas, que trataram a questão do preço justo e a justiça na transação, o Tomás de Aquino, Duns Scoto, etc. Portanto, a economia, de facto, a dada altura, o que a abordagem do desenvolvimento humano vem dizer é que deixou-se de lado estas questões e é preciso uma base para retomá-las. A base foi fundamentalmente aristotélica, a dada altura, se bem que o professor Amartya Sen acabou por se basear mais no Adam Smith numa fase posterior, mas inicialmente a base era aristotélica e era uma ideia de desenvolvimento humano enquanto
nesse sentido das funcionalidades humanas e num sentido, o filósofo Martin Nussbaum, que era um especialista em Aristóteles, é que trouxe fundamentalmente esta dimensão aristotélica. E esta abordagem foi bastante influente, isto é, nós temos hoje em dia o Índice de Desenvolvimento Humano, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de facto, a reclamar-se herdeiros desta abordagem, se bem que com uma certa tendência para recair em algum positivismo, porque às vezes parece que a preocupação com calcular o indicador exato para calcular o índice de desenvolvimento humano, os índices de pobreza humana, etc., essa parte matemática às vezes acaba-se por superpor a uma mais reflexão, como aquela que originou esta abordagem, a nível dos fundamentos da abordagem de desenvolvimento humano. E a expressão que é utilizada, potencialidades humanas, ou seja, nesta abordagem de desenvolvimento humano, o desenvolvimento é visto como uma expansão das potencialidades humanas. E esta expressão, potencialidades humanas, a expressão em inglês human capabilities, não tem tradução em português, os nossos colegas franceses usam capabilité, resolveram introduzir um neologismo para designar esta expressão. Nós em Portugal tendemos a traduzir por potencialidade, até porque está em linha com a raiz aristotélica do conceito. Esta abordagem, na realidade, existiam autores como o Denis Goulet, que já falavam disto em 1971, portanto, 8 anos antes do professor Amartya Sen ter começado a falar disto em 1979, e o Denis Goulet, como se sabe, tem uma grande influência do padre Lebrun, padre dominicano, que também tinha proximidade com o Papa Paulo VI, e portanto é por aqui, não vou entrar por aqui agora, mas é por aqui que também se poderia tentar estabelecer também alguma ligação desta abordagem, hoje muito discutida na economia, a documentos que de facto a antecederam e que tinham já a gênese da ideia, nomeadamente esta carta encíclica do Papa Paulo VI, os textos do padre Lebrun, que depois influencia Denis Goulet, que propõe uma ideia que de facto é bastante parecida com o que vai surgir depois, embora nós tínhamos informação sobre a influência do padre Lebrun em Denis Goulet, não temos nenhum dado para já que nos permite inferir que essa influência que foi por aí, o professor Amartya Sen e a professora Marta Nussbaum chegaram à ideia, podemos apenas notar a analogia e a semelhança entre as ideias. Portanto, o resultado disto acabou por ser uma abordagem multidimensional do que é o bem-estar, saindo da tal abordagem inicial da economia que não tratava destas questões por entender que isto era província da filosofia e que nós devia tratar. Eu com isto não devo dizer que a economia também que tenha que roubar temas à filosofia, digo apenas que parece-me positivo que vá dialogar mais com a filosofia e aprender mais um pouco, em vez de dizer apenas que as questões normativas são província da filosofia e nós economistas não tratamos disto, que foi basicamente a proposta positivista que vigorou durante grande parte do século XX em economia. E passando agora às questões ecológicas, nos problemas ecológicos nós temos hoje em dia um problema muito parecido com o que tivemos na análise do bem-estar, isto é, neste momento quando fazemos a avaliação do impacto ambiental, em economia nós fazemos a avaliação desse impacto em termos das preferências subjetivas, ou seja, valorizamos os recursos naturais, e a própria palavra recurso já está a indicar alguma instrumentalidade da natureza, tal como a expressão capital humano dá a ideia de alguma instrumentalidade do ser humano. O professor Amartya Sen refere sempre que prefere dizer human capability em vez de human capital, precisamente para dizer que o desenvolvimento humano é também um fim em si mesmo e não apenas um meio para melhor performance económica. Mas nós, quando fazemos, estava eu a dizer, as avaliações de impacto ambiental, continuamos a usar os preços de mercado dos bens, preços que refletem utilidades subjetivas. E mais do que isso, quando nós não temos mercado no qual determinados recursos naturais sejam transacionados, o tipo de avaliação que se faz traduzindo por miúdos, é uma coisa tão simples como perguntar às pessoas quanto é que estariam dispostas a pagar por aquele recurso, para tentar inferir quais são as preferências subjetivas, chamada avaliação contingente. Mas o problema com esta abordagem é que os processos biofísicos, a natureza não quer saber das nossas preferências subjetivas. E, portanto, podemos estar a valorizar coisas com uma lógica que é completamente incompatível com o que seria necessário de acordo com os processos biofísicos. Ou seja, pomos a economia a funcionar com determinados valores, preços das coisas, que não correspondem aos valores que seriam compatíveis com a regeneração de sistemas ecológicos. E, portanto, este problema, de facto, de um subjetivismo irredutível, em que as preferências são reveladas no mercado, mas depois essa revelação é tratada de um modo positivista em que
apenas inferimos o valor a partir daí, sem alguma reflexão, no caso dos seres humanos, sobre os processos de desenvolvimento humano, no caso dos processos ecológicos, sobre a natureza dos processos biofísicos, acabamos por ter uma valorização quantitativa na economia que pode não ser, só por coincidência, encaixaria exatamente nos valores, que encaixaria exatamente no tipo de avaliação que precisaríamos para os problemas que enfrentamos atualmente. Nomeadamente, o problema de como responder aos problemas sociais dentro dos limites biofísicos que existem no presente. E existe também aqui uma questão adicional que se levanta, que é a concepção do humano na economia. Porque a partir do momento que eu defino as preferências como irreducivelmente subjetivas, sou obrigado, o que acontece na economia, a definir o ser humano em função das suas utilidades subjetivas, ou seja, a ação humana é explicada a partir daquilo que são as suas motivações irredutivelmente subjetivas. Mas ao fazer isso, eu acabo por, sempre que quiser falar de relação entre seres humanos ou fraternidade, acabo por ter que derivar essa fraternidade a partir de uma interação de agentes egoístas. Ou seja, o que se faz muitas vezes em teoria de jogos ou noutras abordagens é partir do pressuposto que o ser humano tem determinados interesses subjetivos e às vezes podem não ser egoístas. Por exemplo, um filósofo que faleceu recentemente, Derek Parfit, em Oxford, demonstrou também que, recentemente, quer dizer, foi em 2017, portanto já lá vão 5 anos, mas demonstrou que isto pode acontecer também mesmo que haja motivações altruístas. O problema é uma concepção em termos atomicista da sociedade, ou seja, se eu pensar que o ser humano é um ser atomizado e quiser derivar tudo o que tem a ver com a relação humana a partir dessas preferências subjetivas, acabo por mesmo que queira explicar a relação e a fraternidade, explicar sempre como uma espécie de subproduto de ações motivadas apenas individualmente e não relacionalmente. E é aqui que parece-me que a abordagem de desenvolvimento humano, tal como existe, precisa de ser significativamente expandida. E uma fonte de inspiração para essa expansão seria precisamente a concepção que nós encontramos do desenvolvimento humano integral. Isto é, o Papa Bento XVI, por exemplo, quando escreveu Caritas in Veritas, falou de algo que também já estava noutros documentos da Igreja, da ideia da Trindade como uma comunidade relacional e como modelo para a sociedade, ou seja, uma coisa que os meus colegas que sabem mais sobre a doutrina social da Igreja do que eu, dizem-me que uma característica importante da Caritas in Veritas é que a categoria da relação passa a estar mais fortemente presente por comparação com outras categorias, como natureza, que poderiam estar mais presentes noutra fase. Não quer dizer que haja aqui uma quebra, é apenas uma questão talvez de ênfase. Mas essa questão do ser humano como um ser relacional, o ser humano como um ser que é, à partida, relacional, e não um ser no qual se vai explicar a relação como um subproduto das suas relações enquanto ser maximizador da utilidade ou o que for, que é como acaba por ser pressuposto em economia, essa concepção relacional, e aqui podem-se estabelecer certamente pontos com a apresentação anterior da professora Fernanda Bernardes e com a questão que o Levinas trata do rosto do outro e também do modo como ela colocou, que eu achei extremamente interessante, talvez por ignorância minha, não tinha isso presente, ou certamente por ignorância minha, a questão desse princípio de individuação que é usado. Porque quando nós partimos de questões de uma concepção relacional da sociedade, o problema que se coloca a seguir, então, qual é o problema, como é que vamos fazer a individuação? A individuação dá-se pela matéria, como defendia o São Tomás de Aquino com a questão da matéria assignada, a individuação dá-se pela forma, como defendia o João Nunes Couto, portanto, uma questão que os medievais já tratavam e que eu, de facto, a minha leitura do Totalidade e Infinito foi uma leitura lúdica, não foi uma leitura profissional, portanto eu li o livro da tradução das edições 70 da Biblioteca Contemporânea de Filosofia por prazer, portanto não tenho obviamente a atenção a estas questões e neste profissionalismo que tem a professora Fernanda Bernardo e seria natural que tivesse muitas falhas, mas parece-me que de facto que pode haver aqui alguma ligação também com essas questões. E portanto,
abordagem de desenvolvimento humano integral parece-me que mais recentemente na Laudato Si aparece como ecologia integral, à qual, além das questões económicas, sociais e ambientais, fala-se também da questão cultural e da questão da vida diária também. Portanto, parece-me que o integral continua lá, ou seja, integral no sentido, não, no caso do desenvolvimento humano integral, no sentido de um desenvolvimento pleno da pessoa humana, não apenas desta caricatura atomizada, caracterizada por uma procura incessante de maximização da utilidade, portanto, um desenvolvimento integral do ser humano. Há também quem entenda que o integral também significa de todos os povos, e provavelmente tem as duas conotações, no caso do desenvolvimento humano integral, mas agora, colocado como ecologia integral, a categoria da relação aplica-se também aos outros seres vivos. E parece-me que a abordagem do desenvolvimento humano, tal como tem sido tratada, está neste momento em que ficou estabelecida como uma abordagem muito influente na economia. O próprio Banco Mundial, nas suas análises de pobreza, já usa indicadores multidimensionais que foram influenciados pelas Nações Unidas e pela abordagem do desenvolvimento humano, mas parece-me, como sempre acontece com qualquer doutrina que começa a entrar na ortodoxia, a entrar por assim dizer, nas questões que passa a ser debatida nos principais fóruns, ao risco de ser contaminado por aquilo que eram os problemas que existiam nesses fóruns. Neste caso, parece-me que a nível mais profundo tem a ver com uma interpretação demasiado estrita do positivismo lógico, em que focar, e esta matematização da economia, dos indicadores, etc., que nós verificamos e que também está a acontecer com a própria abordagem do desenvolvimento humano, a meu ver, e é o que eu tenho argumentado em alguns artigos sobre esta matéria, começa a ser um perder do espírito original. Portanto, faço um apelo, eu faço sempre este apelo quando venho a teologia, acho eu, sempre que venho às jornadas de teologia ou a apresentação faço este apelo. Os meus colegas de teologia, de filosofia, também quando fui à Faculdade de Letras em Lisboa, fiz a mesma coisa, faço sempre um apelo que não pensem que a economia é algo só para os economistas, venham à economia trazer um pouco de humanismo, um pouco de filosofia, um pouco de teologia, porque de facto, eu aqui estou a dar o exemplo da doutrina social da Igreja, mas o exemplo do Levinas também seria igualmente bem-vindo. Existe de facto a necessidade de retomar os temas de desenvolvimento humano do ponto de vista, recuperando a inspiração filosófica que esteve no início com a professora Marta Nussbaum, com a professora Amartya Sen, e parece-me que, não quer dizer que estas coisas não tenham, o problema é que também estes temas foram debatidos ao longo do século XX, mas a dada altura foram misturadas com outras questões. Por exemplo, nesta questão que eu estou a dizer, de fazer a avaliação do impacto ambiental humano em termos biofísicos, isto foi também debatido, só que foi debatido no contexto do debate, chamado debate sobre o cálculo socialista, se as sociedades deviam ser socialistas ou capitalistas. E como os autores que defendiam as questões de a mensuração do valor das coisas pelo seu impacto biofísico, também defendiam um socialismo centralizado, acabou-se por, como os ingleses costumam dizer, deitar fora o bebê, ou como é que se diz, deitar fora o bebê com a água, não é? Throw out the baby with the bathwater. Portanto, deixou-se de lado algumas questões relativas ao bem-estar social ou às questões ambientais, porque entendeu-se que isso estava associado a outro tipo de questões que na altura não queriam ser discutidas. Não vou aqui discutir a validade dessas outras abordagens, só vou dizer que não é preciso estarem necessariamente misturadas. Eu penso que as cartas encíclicas dão um exemplo de facto de como é possível tratar estas questões, os problemas sociais, agora mais recentemente o ambiental, com a Laudato Si, que também já estava presente em anteriores, portanto é uma questão de ênfase, mas que é possível de facto tratá-los de uma forma plural e aberta, de modo a tratar aquilo que são os principais problemas atuais. Portanto, recapitulando e finalizando, os principais problemas, como resolver os problemas sociais dentro dos limites biofísicos. Durante muito tempo a economia tinha uma solução para os problemas sociais, que era o crescimento económico. Vamos crescer, se nós crescermos, resolve-se o problema da procura de lucro e há mais rendimento para distribuir por todos, e havendo mais rendimento para distribuir por todos, o que nem sempre aconteceu, essa distribuição, diga-se de passagem, portanto, não foi algo que tivesse necessariamente acontecido, mas a solução era, com o crescimento resolveria-se os problemas de desenvolvimento. Os limites biofísicos estão a levantar aqui, estão a pôr essa questão também em causa. A abordagem de desenvolvimento humano
parece-me que continua a ter o potencial para responder a esta questão, como como abordar os nossos problemas sociais dentro dos limites biofísicos, continua a merecer a nossa atenção enquanto abordagem que pode contribuir para essa discussão, mas precisa de voltar um pouco às bases do que foi a inspiração original, para não cair também na tentação positivista na qual a economia caiu e na qual a abordagem do desenvolvimento humano tem algum risco presentemente de estar a cair, e parece-me que os temas que se discutem relacionados com o desenvolvimento humano integral e a ecologia integral têm um contributo importante para dar para isto. Portanto, eu finalizo com este apelo aos colegas da teologia, de filosofia, que venham falar com a economia sem medo, sem receio, sem pensar que não é sua província, porque já viram que eu não tive qualquer problema de meter-me aqui por temas sobre os quais sei pouco, portanto passo nomeadamente, ou pelo menos que não deviam ser da minha, ou pelo menos que leio apenas de forma por gosto e não de forma profissional em muitos casos, que será a economia e alguma parte da filosofia será apenas nessa área que farei dessa forma, mas acho que é necessário de facto mais algum diálogo nessa frente e finalizo com esse apelo. Muito obrigado. Muito obrigado, caro Nuno. Eu creio que tivemos aqui duas interessantes reflexões que ampliaram o espaço de discussão em torno desta questão da fraternidade, eventualmente mais do que eu próprio imaginaria. Já estamos em cima das 4, mas eu creio que poderíamos abrir aqui um bocadinho de espaço de diálogo, de questões, eventualmente interpelarem-se mutuamente os dois convidados. Deixo para já esse espaço, não me quero impor enquanto moderador a esta partilha ou este diálogo. Naturalmente, os assistentes à distância também podem colocar as questões ou no chat ou no Questions and Answers que encontram na barra inferior. Eu posso, para tentar quebrar o silêncio. Eu também agradeço a palavra do professor Nuno e o desafio para manter ainda esta palavra, o desafio que ele deixa à filosofia. Várias questões, eu fui sensível a várias questões que enunciou. Refiro apenas duas delas. Uma primeira, se eu bem escutei, disse que a economia, ou pelo menos é de certa forma uma ideia que circula no âmbito da própria economia, a economia não trata as questões da ética. A ética é uma questão da filosofia. Já vem a esta afirmação, se eu entendi bem, e por outra, fui sensível à afirmação da dimensão relacional do humano. Portanto, o homem define-se pelo seu caráter relacional. Isso está presente nos vários textos das doutrinas da Igreja e em vários textos filosóficos. Relativamente à primeira questão, de acordo com a qual a economia não trata as questões da ética,
numa certa linha do próprio Amartya Sen, eu gostaria, antes de pensar que a economia e as questões da economia deveriam ser ditadas pela própria ética. A economia é, antes de mais, uma questão ética. Sobretudo, aliás, eu mais não fiz agora do que citar o próprio Levinas, num dos seus textos talmúdicos, ele diz isso mesmo. A economia é ditada e inspirada pela ética, ou deve ser originariamente ditada pela ética. Obviamente aqui nós teríamos que nos entender acerca da nossa concepção da ética, e quando se diz que a economia não trata das questões da ética, a ética é uma questão da filosofia, tem implícita uma concepção filosófica, sistemática, normativa da ética. Não é, no entanto, essa a concepção da ética que está presente em Levinas, e como eu disse, eu falo a partir de Levinas. Levinas e Derrida são de facto os filósofos que moldam o meu pensamento e, portanto, como comecei por dizer, timbram a minha voz. É uma espécie de certa forma, os óculos a partir do qual eu olho o mundo e, de certa forma, a partir, o pensamento a partir do qual eu próprio vivencio o mundo. A ética é a relação ao outro, mas uma relação heteronómico-dissimétrica, e juntando esta injunção com a segunda, isto é, o homem é um ser relacional. Para mim a questão aqui também se coloca em termos de saber como é que se pensa esta dimensão relacional. Esta dimensão relacional pode pensar-se a partir da fraternidade, pensada precisamente como responder diante do outro, e pelo outro, pela sorte, pelo destino do outro. Portanto, por exemplo, ao nível da hermenêutica, ao nível das filosofias dialógicas e tantas outras, o homem é um ser relacional, mas essa dimensão relacional não desconstrói a sua dimensão autonómica e, portanto, a crença na soberba da sua propriedade, da sua mesmidade, da sua identidade una, em suma, da sua dimensão soberanista, quer dizer, um soberano, um sujeito que se pensa a si próprio em termos de unidentidade, também se relaciona com outrem. A questão é se a relação não é primeiro, quando nós dizemos que o humano é um ser relacional, se a relação não é primeira, se a relação não antecede o próprio homem, isto é, se o humano não vem a si nesta relação ao outro, que é a sua resposta e a sua responsabilidade pela sorte, pelo destino do outro. Se nós passarmos pela experiência da individuação em termos psicanalíticos, ou outra qualquer, parece-me que as coisas vão neste sentido. Portanto, o homem é um ser relacional, sim, mas em que termos? E o mesmo relativamente à questão económica. Eu costumo dizer que, pensada em termos de relação heteronómica ou dissimétrica a outrem, a ética deve não só inspirar a economia, mas deve também ensinar-nos a pensar as relações da ética com a economia, com a política, com a democracia, com as artes, etc, etc. Portanto, nós temos aqui talvez um novo ponto de partida que é também gerador de uma atitude de vigilância e eventualmente de dissidência, de crítica contínua
ao status quo, ao instituído, porque o instituído não se compadece com o acontecer da vida e, portanto, com a surpresa que significa este acontecer da própria vida. É apenas isto que me permito lançar para lançar a discussão, agradecendo uma vez mais ao professor Nuno a sua palavra. Estás sem microfone, já, Pedro. Não sei se irias falar. Não, eu não tenho nada a acrescentar em jeito de discordância. Portanto, eu quando estava a falar da separação, eu também a tentar condensar, se calhar não expliquei, eu queria dizer que a economia nem sempre fez esta separação, isto é, enquanto para os autores do início do século XX, influenciados pelo utilitarismo, o caso do Henry Sidgwick, ele era de facto, foi o Alfred Marshall, que fundou a Faculdade de Economia em Cambridge, considerava-o, ele dizia que ele era o seu pai e mãe intelectual. Portanto, esta proximidade grande fazia com que, quando se falava de utilidade, tomava-se essencialmente por garantido que havia um ideal utilitarista de maximizar a utilidade do maior número, tal como era defendido pelo John Stuart Mill. E, no caso do Sidgwick, no Methods of Ethics, o livro de 1974, já começa com uma forma de argumentação que pelo menos o John Rawls vai considerar já precursora do que será a argumentação em ética subsequente, mas os economistas, o Marshall, o Pigou, tinham noção de haver pressupostos éticos nas suas doutrinas. A partir do Landau Robbins é que se tenta de facto fazer essa separação, mas nós podemos colocar a questão até que ponto é que essa separação é de facto conseguida, ou não, o que acaba por acontecer é haver uma ética implícita e inconsciente, de alguma forma pressuposta, nas suas doutrinas. Enquanto portanto, o Adam Smith, na sua teoria dos sentimentos morais, e que tem o texto também fundador da Economia, a Riqueza das Nações, distinguia entre as éticas ditas da virtude, ou como se diria hoje em dia, portanto, falava de Platão, diga-te, perdão. Não, estava a dizer, a questão da virtude tem ainda a marca de Aristóteles. Sim. O capítulo em que o Adam Smith fala da virtude na teoria dos sentimentos morais só é introduzido na última edição de 1790, portanto, mas aí quando ela é introduzida ele clarifica e clarifica os sistemas morais, ele faz a divisão entre os epicuristas e depois a virtude, em que ele inclui os estoicos, o Zenão, o estoico, e também o Platão e Aristóteles, e depois falo dos platónicos de Cambridge, que era uma escola onde influencia, quando faz essa distinção entre os três, e quando o Henry Sidgwick aparece, ele inclui o hedonismo, o egoísmo como uma das possibilidades éticas. Portanto, havia esta consciência de que havia ali alguma teoria ética implícita, mesmo que se fosse para uma abordagem meramente egoísta, de caracterização do comportamento humano. E o que acontece com o Robbins é que de facto que se diz que isso não é desejável, a economia não quer dizer que não existam esses pressupostos, mas que deve fazer uma análise meramente técnica e passa a haver um privilegiar da técnica matemática, contra a qual eu não tenho nada, aliás não tenho nada contra, mas houve um privilegiar da técnica matemática sobre a base humanística. E era nesse sentido. Portanto, eu como estava a condensar, disse as coisas, se calhar de um modo um pouco brusco, mas eu penso que essa questão nunca desapareceu. Apesar do tema da desigualdade, da distribuição ter regressado, ele regressa sempre com uma grande ênfase nas métricas, como é que se quantifica a desigualdade, quem são os 1% mais ricos, quem são os 10% mais ricos. Não acontece com uma reflexão sobre as bases da desigualdade, e mesmo nas implicações da desigualdade. Por exemplo, na política de Aristóteles, ele discute em várias ocasiões as implicações da desigualdade na sociedade, quando faz as comparações dos vários tipos de regimes políticos também, era algo que era discutido e que sempre se discutiu em economia pelos escolásticos, o Adam Smith, sempre foi discutido. O tema durante o século XX foi considerado algo separado, mas mesmo quando volta, regressa nesta roupagem positivista. E, portanto, eu quando digo que desapareceu, e reparo, quando
a filosofia nunca desaparece de lado nenhum, pode estar implícita naquilo que nós fazemos no modo inconsciente. Eu penso que é isso que acontece na economia, neste caso a corrente implícita é o positivismo lógico, mas perguntam ao economista o que é o positivismo lógico, ele diz que nunca ouviu falar sobre isso, ou que não é positivista, ou que é outra coisa qualquer. A não ser que tenha estudado a epistemologia e tenha noção do que é que são as correntes epistemológicas e onde é que se poderá situar. Portanto, de facto, agradeço a clarificação, porque de facto o que eu pretendia dizer tinha bastante mais nuances e ao tentar condensar não teria ficado tão claro. E o tema da moeda, por exemplo, o próprio Levinas trata no tal texto de 1987, e que o Simmel, o Jorge Simmel, também tem um texto também tem um livro sobre esta questão, o próprio tipo de relação humana que se estabelece, a quantificação, etc. Tudo isso são temas que eu gostaria de ver mais tratados e que implicam alguma base filosófica que eu penso que está a faltar neste momento, mesmo quando existem licenciaturas, como por exemplo em Inglaterra está muito em voga uma licenciatura chamada Filosofia, Política e Economia, porque mistura as três áreas, começou em Oxford, etc. Eu penso que é um projeto extremamente interessante e eu penso que as três coisas devem ser discutidas em conjunto, mas por exemplo em Inglaterra, os casos que eu conheço, a economia da economia positivista e a filosofia, às vezes a filosofia analítica, sem hermenêutica, sem fenomenologia, e a política também é uma ciência política que é quase aqueles análises de modelos de votos, portanto acaba por ser tudo positivista na mesma. Portanto tem a ver com o modo como se faz as coisas também. Claro, e daí a necessidade de repensar os pressupostos de todas essas áreas do saber e de encontrar um pensamento norteador sem ser dogmático e dogmatizável. Parece uma questão, talvez no âmbito da economia, um economista contemporâneo como o Marc Guillaume contraria um pouco essa visão positivista que de uma certa forma ainda, um certo economismo, como eu costumo dizer, que impera ainda na economia, o que lhe parece. É o Marc Guillaume uma voz assaz singular na economia hoje? Mas eu não percebi o nome da pessoa que está a referir, perdão. Marc Guillaume. Marc Guillaume. Não, assim, eu conheço melhor o meio anglo-saxónico. Sim. Estados Unidos e no Reino Unido, etc. Portanto, talvez possa ter alguma influência noutros meios que não esse. No meio anglo-saxónico, seja meu conhecimento, pode ser ignorância minha, de facto não será algo que, se formos ver as principais publicações, os principais que vá de facto surgir. E eu estou também aqui a ver, eu peço desculpa, eu hesitei um bocado a responder porque eu estava a responder e estava ao mesmo tempo a ver que temos uma pergunta no chat também para responder. E suponho que seja mais dirigida a ti, está tudo. Se dada uma organização, a empresa deverá ter como obrigação gerar lucros para os seus trabalhadores, como gerir, na perspectiva da fraternidade, as situações em que um ou outro trabalhador coloca em causa o desempenho global e a sustentabilidade de todos, e o mesmo se algum trabalhador colocar em causa algum tema da ecologia integral. O tema não é necessariamente para mim, porque eu vou responder, mas o tema não é necessariamente para mim, porque eu penso que é um tema que tem a ver com questões que em última análise são normativas, e lá está, poderia caber também poderia caber na área de filosofia, mas esta ideia da empresa ter como obrigação gerar lucros, isto vem num artigo do Milton Friedman, que diz que a responsabilidade social da empresa é gerar lucros. Existe muito essa ideia desde esse tempo, mas é uma ideia, eu pessoalmente não concordo com a ideia, naturalmente, mas a questão da distribuição dos lucros, por exemplo, na economia da comunhão, etc., é outro tema que também é colocado. Resta saber, aqui a questão, há aqui questões que podem ser de facto mais, que podem se colocar a nível, eu não vou conseguir responder brevemente, mas vou tentar, ou seja, vou responder insuficientemente porque não tenho tempo para mais. Mas eu posso falar em distribuir lucro. Claro que o lucro é um rendimento variável e, portanto, quanto mais eu colocar como lucro, também, ou seja, eu posso, por um lado, aumentar salário, isso é um rendimento que tem estabilidade, posso, por outro lado, distribuir mais o lucro, mas então, assumindo mais risco, também terei que ter um modelo de governação da empresa mais comparticipado, porque a pessoa,
se vai receber a pessoa ao estar a correr risco, portanto, também tem que ter alguma voz na sua representatividade. Isto é, na Alemanha, as comissões de trabalhadores, por exemplo, têm algum papel na cogestão. Aqui nós temos o exemplo em Palmela da Volkswagen, em que temos alguns ecos desse modelo alemão, que tem as raízes também na chamada social-democracia alemã, já há largas décadas. Portanto, a pergunta se uma empresa deverá ter como obrigação gerar lucros para distribuir pelos seus trabalhadores, sim, se tiver um modelo também em que eu penso que mais do que receber o lucro, o trabalhador também tem que ter também deverá ter a responsabilidade de co-participar nessa gestão da empresa. Isto é, penso que é bom associar o retorno ao risco e, portanto, a pessoa vai receber retorno, mas também tem que poder participar naquilo que são as decisões do modo mais colegial. Nós tivemos uma experiência das cooperativas no século XIX, portanto, esses modelos são todos modelos que merecem ser discutidos. No caso de movimentos ligados de alguma forma à Igreja, a economia da comunhão será talvez aquele que será mais conhecido. A outra questão quando um trabalhador coloca em causa o desempenho global, a sustentabilidade de todos, algum tema bom, aí a questão é como é que eu estou a assumir que é possível resolver essa questão sem passar necessariamente pela exclusão do trabalhador. Isto é, parece-me que um primeiro passo será sempre ver se é possível dentro do compromisso social que existe, que isso deixe de acontecer, e antes de chegar a outra via, mais drástica. Este já é um tema mais de gestão. Este tema também é mais de gestão, mais para os meus colegas de gestão do que propriamente de economia, porque o que eu estou aqui a responder são mais princípios genéricos, não necessariamente a questão da gestão, mas penso que as questões são estas, isto é, eu penso que existe uma responsabilidade enquanto para com estas questões por parte de qualquer empresa. Muitas vezes o que está a acontecer hoje em dia até que muitos destes temas estão a ser discutidos a nível da responsabilidade social, isto é, eu vejo hoje em dia colegas meus que trabalharam toda a vida em desenvolvimento humano nestas coisas, de repente dão formação executiva, porque as empresas querem saber agora como é estas questões dos objetivos de desenvolvimento sustentável, etc. E eles de repente dão cadeiras em áreas que nunca pensaram dar. Portanto, penso que aí será esse nível que se coloca a questão, mas sempre tendo em conta qual é o grau de participação que o trabalhador tem ou não na empresa para saber que responsabilidades é que pode ser depois chamado a assumir. Isto foi extremamente condensado, eu estou a tentar resumir, espero que tenha tido algo de que seja que vá minimamente de encontro às questões da pessoa que colocou aqui a pergunta. Muito obrigado, Nuno. Eu suponho que já passamos mais ou menos o tempo normal destas sessões, para não ficar só aquela sensação de que alguém poderia ter participado, daria só espaço a mais uma questão, caso alguém queira colocar. Se ninguém quiser colocar nenhuma questão, eu daria por encerrada esta sessão. Suponho que também quem quisesse colocar já poderia ter eventualmente formulado a questão no chat ou no questions and answers. Pronto, eu agradeço muito a ambos, à professora Fernanda Bernardo, ao professor Nuno, a generosidade, a riqueza da partilha e estaremos em contacto brevemente para dar seguimento a estas reflexões. Agradeço também a participação de todos os que estiveram a assistir. Relembro que amanhã recomeçamos jornadas às 10 da manhã e desejo a todos um bom final de tarde e bom descanso também. Boa tarde, muito obrigado outra vez à professora Fernanda e ao professor Nuno. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Deus, boa tarde.